Graça e paz, queridos irmãos. Quero convidá-los a se colocar em pé. Vamos orar ao Senhor para darmos início ao nosso culto de adoração hoje. Um culto também onde estaremos ministrando a ceia do Senhor, esse momento de comunhão que nós temos para com Deus. Vamos orar e logo em seguida o presbítero Nicolau estará com a direção do nosso trabalho. Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, o grande privilégio que temos em estar na tua casa de oração, falar contigo, buscar a tua presença, colocar diante do altar, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, mas também, Senhor, vir aqui para te adorar da beleza da tua santidade. Prestar a ti o culto racional, o qual temos a te oferecer como oferta viva, santa e agradável. Ser com aqueles que se encontram aqui de forma presencial na tua casa de oração. Aqueles que não podem, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão problemáticos, mas, Senhor, por essa transmissão, adorando conosco também, que tu possa abençoá-los poderosamente. Ser com o teu filho, Pai, que irá dirigir a parte devocional deste culto, que a tua palavra ela possa falar aos nossos corações, ó Deus, e que possamos, Senhor, estar aqui na tua casa com um coração alegre, participando da tua mesa para a honra e a glória do teu nome. Tudo isso eu quero te pedir e te agradecer com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem sentar. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Nós iremos nessa hora, nesse momento, louvar a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino do Salmos e Hino 248. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. 248. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, pois nos manda a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te aqui, pois Cordeiro de Deus, foste morto, mas vives eterno nos céus. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, vem teus servos, Senhor, conduzir bem seguros no teu grande amor. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós chegamos até aqui nesta noite para adorar a Deus, para cantar louvores a Ele, porque só Ele é quem merece o nosso louvor e a nossa adoração.
Por isso nós devemos sim adorar o nosso Deus com alegria nesta noite. Estamos também celebrando a ceia do Senhor, não é? E é momento de estarmos alegres, não é? Estarmos alegres, de estarmos em comunhão com Deus, com a igreja. E o nosso dever como adorador realmente é nos exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Vamos louvar a Deus com mais um hino, 232. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor, eterno e poderoso Deus, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, expor mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, de Deus por meu guião tomei e protetor. Meu guia Deus será, meu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e dá-me eterna redenção por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Na glória eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Glória a Deus. Louvado e exaltado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós iremos fazer a leitura devocional que está no livro de Salmos, no Salmo de número 96. Nós vamos fazer a leitura nesta noite.
tributo à glória e majestade de Deus. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra. Vamos fazer a leitura devocional nesta noite. Amém? Os irmãos acompanhem a leitura, né? Está aí no telão. E eu quero convidar a igreja a participar comigo nesta leitura. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos, em uma só voz, leem os versículos pares. A palavra de Deus diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele é mais temível. Glória a Deus. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor vestidos de trajes santos, tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina, ele firmou o mundo, de modo que não pode ser abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Exulte o campo e tudo que nele há. Então cantarão de júbilo todas as árvores do bosque. Todos juntos, diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela leitura que nós acabamos de ler. Oremos. Amado Deus, soberano Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e exaltamos o teu nome nesta hora, pela tua grandeza, pela tua soberania, pelo teu grande amor que tem para com cada um de nós. Tu és o Deus da nossa salvação, o Senhor de nossas vidas. Estamos aqui nesta noite para te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, para exaltar o teu nome, porque só o Senhor é digno de honra, de louvor e de toda exaltação. Deus, continua, meu Deus, ó Deus, contemplando os nossos corações. Ó Deus, continua com as tuas mãos estendidas sobre o teu povo, ó Pai. Deus, visita aqueles que estão nos seus lares nesta hora, participando deste culto, ó Deus, de adoração e de louvor ao teu nome. Deus, visita nesta hora, Pai, onde estiver um servo teu, meu Pai, que o Senhor esteja alegrando os seus corações, ó Deus, fazendo com que eles possam glorificar o teu nome, ó Deus, exaltar, Senhor, porque tu és o Deus da nossa salvação, e só a ti nós devemos prestar culto, só a ti nós devemos adorar e exaltar o teu santo e excelso nome. Deus, fica conosco, ó Pai, nos dá, Senhor, da tua graça, essa graça que tem nos restaurado, essa graça que tem nos feito, ó Deus, prosseguir na nossa caminhada, ó Deus, que alegra os nossos corações, ó Pai. Deus, fica conosco, ó Pai, ó Deus, fala aos nossos corações, ó Deus, estamos aqui, meu Deus, para te adorar, mas também queremos sim, ó Deus, sermos, ó Deus, tocados pelo teu Espírito, ó Pai. Deus, toma em tuas mãos cada vida que adentraram essas portas. Nós oramos a ti, ó Deus, com os nossos corações agradecidos, ó Deus, porque estamos na tua casa, adorando,
e exaltando o teu santo e excelso nome. Tudo isso eu te peço e te agradeço, Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos dar continuidade, dar oportunidade ao grupo de louvor, fruto da adoração, para trazer o seu louvor. E em espírito de adoração vamos continuar adorando a esse Deus, Deus Todo-Poderoso. Salve a igreja com a paz do Senhor. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz em Cristo, já abençoo meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
caminho além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
sofrimento é demais e até é difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Pego nas mãos, pego nos pés, Jesus está sofrendo, está vendo eu, e tudo isso é por mim. Eu não me controlo, quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, curadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, curadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Livre. Deus abençoe. Glória a Deus. Esse hino tem uma letra linda, não é? A história de Cristo, do nosso Salvador. Ele conta toda a trajetória, tudo isso para que eu e você fôssemos alcançados, não é? Alcançado pela palavra de Deus, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque um dia nós confessamos a esse Senhor, o qual morreu na cruz, teve as suas mãos furadas, transpassadas, para que eu e você pudesse estar aqui na noite deste dia, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Nós estamos celebrando hoje a ceia do Senhor, não é?
um ato importante que a igreja evangélica tem, de celebração da ceia do Senhor, e é um momento de reflexão, né? Cada um de nós devemos estar fazendo uma reflexão de nossas vidas, como estamos diante do Senhor, porque iremos celebrar a ceia do Senhor, e essa ceia, ela faz parte da nossa vida como cristão, não é verdade? E nós louvamos a Deus por isso. Vamos dar continuidade, vamos louvar a Deus com mais um hino, não é? Eu quero convidar a nossa irmã Elismar Cabral, José Moura, vamos louvar a Deus com o hino do nosso cantor. (466) dos Salmos e Hinos. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formado já os negros batalhões do grande usurpador. Lai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem de Cristo ao lado aqui esmorecer e a luta desertar, lá no céu não há de o prêmio receber, que os crentes vão ganhar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formado já a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha colhem os lauréis, com Cristo reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. Glória a Deus.
Meus amados irmãos, vamos também nesta noite estar adorando ao nosso Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero convidar a nossa irmã Tamires e mais alguns jovens que estão na igreja, para louvar enquanto nós estamos assim recolhendo os dízimos e as ofertas. Convidar o diácono José Moura para fazer o recolhimento, enquanto as irmãs louvam o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos agradecer pelas ofertas e os dízimos que foram recolhidos para a manutenção da casa de Deus. Logo após a oração, eu vou estar passando
a palavra ao pastor Claudinei, vai transmitir a mensagem de Deus para os nossos corações. Oremos. Glorioso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento nós queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer por esta primeira parte deste culto, ó Pai, a parte de louvor, de adoração ao Teu nome. Queremos te agradecer também pelos dízimos e pelas ofertas que foram recolhidas nesta noite para a manutenção da Tua obra, Senhor. Abençoa, Pai, aqueles, ó Deus, que contribuíram nesta noite, da mesma forma com aqueles que não puderam contribuir, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, grandiosamente o Teu povo, os Teus filhos, e que em uma outra oportunidade eles possam também contribuir na Tua casa para a manutenção desta obra, Senhor. Deus, sede com o Teu servo, pastor Claudinei, que vai trazer a mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja conduzindo o Teu Filho, ó Pai, ao transmitir a Tua palavra. Toma em Tuas mãos, ó Deus, que nem o embaraço, ó Deus, possa vir, meu Deus, nesta hora da mensagem, ó Pai, que ele seja, ó Deus, usado pelo Teu Espírito, ó Pai, e assim a Tua palavra, ó Deus, encontre guarida em nossos corações nesta noite. Eu te peço tudo isso e te agradeço, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Deus. Pastor Claudinei está com a oportunidade. Todos os irmãos aqui presentes, né? Porque alguns não podem, outros estão enfermos, mas nós ficamos alegres quando podemos contemplar o rosto dos amados irmãos, cultuando ao Senhor e adorando a Ele na beleza da sua santidade. Queremos cumprimentar aqueles que estão nos visitando, né? E a gente louva a Deus pela sua presença. Nós louvamos a Deus pela vida do Alisson, né? Lá da Igreja Congregacional Missionária, e hoje está conosco aqui cultuando ao Senhor, este jovem que tem trabalhado ali na obra do Senhor, na igreja ali, onde ele tem frutificado, e a gente louva a Deus pela sua vida, Alisson. Queridos, hoje é um dia especial, é o dia que vamos estar participando da ceia do Senhor, como foi dito aqui, mas eu queria compartilhar com os amados irmãos uma palavra de Deus, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 8, Lucas, capítulo 8, e vamos ler a partir do versículo 4. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4. Os amados que puderem se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus, vamos fazê-lo. Os irmãos que estão nos acompanhando aí nos seus lares também, abra sua Bíblia, para que você possa também ler a palavra do Senhor e acompanhar essa palavra que irá falar aos nossos corações. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Disse isso, clamou: quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais falar-se-á por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus.
A que caiu à beira do caminho são os que ouviram: vem a seguir o diabo e arrebata-lhes o coração, a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Amém? Pai, queremos te agradecer por esta noite, por esse momento especial aqui na tua casa de oração, onde podemos buscar, Senhor, a tua vontade, falar contigo e ouvir, Senhor, aquilo que tu queres falar ao nosso coração. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa abrir nossa mente e entendimento, Senhor, para compreender a tua palavra e colocá-la nos nossos corações para não pecar contra ti. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os amados podem sentar. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela é riquíssima. E todo texto que nós lemos, por mais conhecido que ele seja, sempre nós temos algo a aprender do Senhor. Quando olhamos para a palavra, essa palavra ela vai alimentando os nossos corações, nós vamos aprendendo como caminhar com o nosso Deus Todo-Poderoso, e é por isso que nós ficamos felizes quando estamos na casa do Senhor e podemos mais um dia, mais uma vez, compartilhar essa palavra. E esse texto que nós lemos aqui de Lucas, que fala sobre a parábola do semeador, é um texto que ele é muito utilizado quando se está num trabalho evangelístico, quando se está pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas de salvação para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que é um texto que fala da semeadura, daquele que sai para lançar a semente. E nós sabemos que essa semente ela cai em diversos terrenos diferentes, e a reação para cada terreno desse, a gente percebe aqui que o próprio Jesus, depois no finalzinho, ele termina explicando para os discípulos que não estavam compreendendo ou entendendo o que aquela parábola queria falar naquele momento. Porém, hoje e esta noite, nós queremos falar, olhando para esse texto, mas pensando no nosso relacionamento para com Deus, na nossa comunhão para com Deus. E quando falamos de relacionamento e de comunhão, todo relacionamento ele é um caminho de mão dupla, onde há um diálogo, E nesse diálogo a pessoa fala, o outro escuta, depois você se cala para escutar o outro falar e você também ouvir. É interessante que a gente tem um grande defeito. Quando eu falo a gente, todo ser humano, parece que já nasce com esse pequeno defeito, que nós geralmente gostamos muito de falar e pouco de ouvir. É tanto que a própria palavra do Senhor, ela traz essa recomendação. Olha, você deve estar pronto para ouvir. Agora você deve ser tardio para falar. Mas parece que a gente gosta de fazer o contrário, Quando é para falar, aí a coisa vai embora. E parece que geralmente quem é pastor fala mais ainda, tem essa habilidade, de falar. Mas nós sabemos que o ouvir e entender, compreender, é fundamental. É tanto que aqui nesse texto, quando nós lemos, e quando Jesus estava falando a parábola do semeador, lá no versículo 8 ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Interessante, Quem tem ouvidos, ouça. Porque nós temos ouvidos, mas muitas vezes não queremos ouvir. Eu me lembro quando era pequeno, e sendo educado ainda pela minha mãe,
Às vezes, quando ela ia reclamar conosco, quando estávamos fazendo alguma travessura, né? Ela dizia: esse menino tem ouvido de mercador, né? A gente fala e ele não escuta. Ou então, a seguinte frase, quem nunca ouviu: eu falo com você e entra no ouvido e sai pelo outro, né? Porque muitas vezes não dávamos ouvidos, não queríamos escutar. Mas uma coisa no relacionamento para com Deus que você tem que aprender é a ouvir a voz de Deus. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E nada é mais importante, irmãos, do que isso, do que você entender o que Deus deseja para a sua vida, do que Deus quer tratar com você, de você ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus fala conosco e nós sabemos exatamente qual é a ideia, o que é que Ele quer, o que é que Ele está pedindo de cada um de nós, e isso é tremendamente importante, você conhecer a vontade de Deus para a sua vida, porque quando você escuta o Senhor falar, quando você ouve a voz de Deus, quando você está atento àquilo que Deus quer falar ao teu coração, vai ficar mais fácil de você obedecer, né? Aquele que faz ouvido de mercador, como eu disse agora, aquele que muitas vezes tem aquela ideia que ouve, mas não tem a palavra, geralmente ele vai encontrar muitos prejuízos na vida, porque a própria palavra de Deus fala e Ele recomenda que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Agora, para obedecer, você tem que estar atento à palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que saber o que é que Deus quer falar ao teu coração. E é interessante, irmão, que quando Deus quer falar conosco, Ele pode utilizar diversas maneiras para falar conosco. Eu não sei se você percebeu, mas a partir do momento que nós adentramos este lugar, a partir da hora que o culto começou, desde a primeira oração até esse momento, Deus continuamente está falando conosco, amém? Falou através da oração, falou através da leitura devocional, falou através dos louvores que aqui foram cantados, e agora continua falando através da sua palavra, e é na palavra de Deus que a vontade dele está revelada para as nossas vidas. E nós sabemos que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável, né? Agora, para isso eu tenho que estar atento, eu tenho que ouvir, eu tenho que estar buscando a palavra de Deus. Então, querido, vamos dar uma olhadinha para esse texto e vamos olhar para ele e ver algumas recomendações e algumas características ou maneira como é que nós podemos ouvir a palavra de Deus, olhando para essa diferença de terreno em que a semente foi lançada. O primeiro solo está lá no versículo de número 5, aí do livro de Lucas, capítulo 8, que nós lemos: eis que o semeador saiu a semear, e uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Este é o primeiro tipo de solo. E é interessante que em todos os campos existia o lugar por onde o fazendeiro anda, que é o caminho, né? Quem já morou no interior já percebeu isso, que geralmente o local onde as pessoas pisam ou fazem de caminho, o que é que acontece? Não nasce absolutamente nada. Não nasce capim, não nasce semente, não é? Veja como o ser humano é tão bom, né? Onde ele pisa, destrói. Pisou lá, não nasce absolutamente mais nada, né? Então ele disse que quando a semente era lançada, algumas delas caíam à beira do caminho. E existem algumas características, irmão, desse caminho que impediam a semente germinar. A primeira dela é que geralmente o solo que está à beira do caminho é um solo endurecido pelo tráfego constante das pessoas que passam por ele, né? E é por conta disso que nada pode germinar ali. Ele se torna infértil, ele não é fértil. Existem pessoas assim, que muitas vezes não estão abertas, nem mesmo para a possibilidade de que Deus pode lhe falar.
Tem gente que é exatamente como esse solo à beira do caminho. Ele tem um coração endurecido, ele tem um coração enrijecido, né? Deus quer falar com ele, mas muitas vezes ele não dá crédito à voz de Deus. Você já ouviu aquele irmão ou alguém quando diz assim: eu não consigo compreender? Às vezes eu encontro com meu amigo ou meu irmão ou uma pessoa da igreja e a pessoa diz assim: Deus falou comigo. E ele fica dizendo: e eu nunca ouvi Deus falar comigo. Por quê? Porque você nunca esteve atento à voz de Deus. Porque Deus, ele sempre fala conosco constantemente. Muitas vezes ele utiliza uma situação, muitas vezes ele utiliza um momento, mas o principal meio que Deus se utiliza para falar conosco é através da sua palavra, é através da leitura bíblica. E nós temos o hábito, irmão, de ler a Bíblia constantemente, diariamente. Se nós formos sinceros, vamos ver que muitas vezes essa prática ela tem ficado distante. Geralmente o brasileiro ele não gosta muito de leitura, né? Eu já dei aula num colégio, na época eu ensinava matemática, mas quando eu ia sentar lá na sala dos professores, né? E muitas vezes reunido com meus colegas lá, a reclamação, principalmente do professor de português, era essa, né? Os alunos não gostam de ler. Era tanto que quando a gente ia passar alguma tarefa de matemática, e quando era para ler o enunciado do problema, né? Se você colocasse 3, 4, 5 linhas, o aluno já, coitado, se perdia todinho. Ele lia a primeira frase, quando chegava na última, já não sabia mais, tinha que voltar tudo de novo, porque não tem esse hábito de ler, de interpretar, de ter paciência para ouvir e entender aquilo que ele está lendo ou aquilo que ele está estudando. Geralmente essas pessoas são chamadas de analfabeto funcional, né? Ele lê, mas não consegue compreender. Nós louvamos a Deus que a palavra de Deus ela está disponível à nossa vida constantemente. E essa leitura nós temos que buscá-la. E quem é que vai nos orientar? Quem é que vai iluminar a nossa mente? Quem é que vai abrir os nossos olhos para compreender? É o Espírito Santo do Senhor. E a partir daí você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Eu estava olhando uma pequena pesquisa em que ele mostrava a relação da leitura da palavra de Deus, muitas vezes com os problemas existenciais que nós temos nos nossos dias, e que com essa pandemia parece que eles ficaram mais evidentes. A ansiedade, muitas vezes aquele medo que bate no coração, muitas vezes falta de orientação, mas aquele que busca a palavra de Deus, geralmente tudo isso vai saindo do seu coração, porque você vai preenchendo com o bálsamo do Senhor, e nós sabemos que essa palavra, ela é mel, ela é poder para transformar a minha vida e a tua vida, e nos trazer de volta para a honra e a glória desse Deus Todo-Poderoso. Queridos, infelizmente, algumas mentes são fechadas para Deus. Por isso, nós podemos narrar aqui algumas atitudes que causam isso. A primeira delas seria o orgulho. O orgulho nos leva a ter uma mente fechada. Quando eu penso, eu não preciso de Deus, eu não preciso ouvir a Deus, eu posso tomar essa decisão, eu posso caminhar com as minhas próprias pernas, eu posso fazer isso ou aquilo. Aí muitas vezes nós vamos ficando distante de Deus. Parece que nós vamos buscando aquela autossuficiência. Eu não quero dizer que você não tem que ter a sua autoestima. Isso é bom. Você confiar e você ter capacidade, independência, sim. Mas nós nunca podemos nos desligar do Senhor. Porque Paulo já dizia: tudo posso, mas naquele que me fortalece. Não confie na sua força. Não confie apenas no seu conhecimento, não confie apenas na sua capacidade, mas a sua confiança tem que estar nesse Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas. Nós descobrimos isso agora com essa pequena doença, esse pequeno vírus que surgiu, né? Pequenininho. Ninguém vê, só através de um microscópio. E tão pequeno, tão ínfimo,
ele pode derrubar o homem mais alto e forte, porque ele vem e realmente derruba aquele que está desprevenido. Mas isso para mostrar que o homem é falível, que o homem é absolutamente nada, é pó, é cinza. Tudo que somos ou tudo que temos vem da parte desse Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que muitas vezes bate em nosso coração e deixa o nosso coração endurecido é o medo. E algumas vezes nós estamos com medo do que Deus vai fazer, ou aquilo que pode aparecer à nossa frente. E parece que nos nossos dias, essa questão ela tem se tornado mais presente em nossas vidas. Eu não estou dizendo que ter um pouquinho de medo seja ruim, não, é bom. Se você não tivesse esse sentimento do medo, você teria muitos problemas. Quando você chega na beira de um abismo e você vê aquele buraco profundo, e você sente aquele medo e recua, isso é bom. Mas o que é ruim é aquele pavor, é aquele pânico que muitas vezes quer tomar os nossos corações. E meus amados irmãos, os dias que nós estamos vivendo, parece que isso aconteceu e muito, né? Eu confesso aos irmãos que, se você não toma cuidado, às vezes você enreda por esse caminho. Teve um dia desse que eu falei na escola dominical, alguns irmãos ficaram rindo, mas é verdade. Quando começou tudo isso e as mortes parece que começaram a se intensificar, as pessoas começaram a se contaminar com mais rapidez, e daqui a pouco você começou a ver aquelas pessoas que estavam ali perto, né, de você. E toda vez que você liga o aparelho de televisão, a primeira notícia que dá é o relatório, né? Morreu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, e o seu coração já acelera. E eu disse para a Silvia um dia desse: vamos desligar isso aí, porque senão daqui a pouco eu estou pegando esse negócio, né? Porque está se falando tanto, porque de repente passa pelo fio, e o medo vem. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos completamente parados, traumatizados, não podemos tomar muitas vezes atitude, porque não é aquele medo que traz benefício, mas é aquele pavor que muitas vezes vai trazer prejuízo, e isso não podemos tê-lo. A Bíblia diz que nós temos que temer a Deus, mas não ter medo de Deus. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, mas esse pavor, esse medo que muitas vezes quer adentrar o nosso coração, é a falta de confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Temos que confiar no Senhor. Quem é que não se lembra daquela história daquele jovem Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava prestes a ser lançado numa fornalha de fogo ardente? Será que eles estavam com medo ali no coração? Humanamente falando, com certeza. Quem é que não teria aquele micro-ondas bem aquecido naquela época, né? E o rei disse assim: vamos aquecer ainda 7 vezes essa fornalha. Mas é interessante que ao longo da história você conhece que quando eles voltam a olhar para o Senhor, esse medo desaparece de perder a sua vida, porque eles disseram para o rei: não tem problema, a gente pode ser lançado. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra, e nós estaremos glorificando a Ele. Se Deus não nos livrar, nós estaremos na eternidade lá, servindo a Ele para sempre. Louvado e glorificado é o nome de Jesus. É essa certeza que não pode, irmão, sair do nosso coração, para que não tenhamos um coração endurecido. Então não tenha medo daquilo que Deus pode fazer na tua vida, para onde Deus pode te levar. Não tenha medo de servir a Deus, não tenha medo de buscar ao Senhor, não tenha medo de estar na casa de Deus, pois aqui é o lugar onde dobramos nosso joelho, nossa oração é atendida, ouvimos a palavra do Senhor, e essa palavra entra como um bálsamo para o nosso viver. Amém? Agora, outra atitude, irmão, que muitas vezes deixa o nosso coração, como esse caminho que estava aqui, como esse solo à beira do caminho, é o ressentimento. Todas as vezes que somos feridos e mantemos as lembranças dolorosas, isso faz com que fechamos nossas mentes para Deus. Ressentimento tem que ser colocado de lado.
E isso traz muitos males para a nossa vida. Irmãos, você pode estar dizendo aí, mas pastor, eu acho que o senhor nunca passou por nada que trouxesse mágoa, problema ou ressentimento ao teu coração, ao seu coração. Eu digo, irmão, se eu fosse contar a minha história ao longo da minha existência, você iria chorar. Há alguns anos atrás, quando eu dei entrada, eu trabalhava no serviço público, e quando completou o tempo de contribuição e que precisava me aposentar, a minha aposentadoria foi um pouquinho diferente, porque como eu tenho deficiência, né? Então foi a aposentadoria por tempo de serviço da pessoa com deficiência, o tempo de contribuição é um pouquinho menor. E é interessante que para isso você não é só chegar lá e dizer assim, mostrar a muleta e dizer, sou deficiente, dessa não. Você tem que provar, né? E provar passa por uma perícia, passa pelo médico. Eu me lembro que fui com Silvia nesse dia, e é interessante que eu acho que eles trabalham até com o psicológico da pessoa, né? Quando a gente chegou lá na perícia do INSS, aí o médico olhou para mim e disse assim, o senhor vai passar na perícia? Eu digo, vou. Ele disse, eu vou fazer o seguinte, o senhor vai ser o último a ser atendido, porque o sistema aqui muda, não sei o que, vou deixar o senhor por último. Aí Silvia disse, mas como é que pode, né? Geralmente quem tem problema sempre tem a prioridade, aqui é o contrário, né? Você fica por último. Eu digo, não tem problema não. Quando chegou lá para ser atendido, ela entrou também na sala, né? E na hora que ele pediu para subir numa maca para examinar minhas pernas, a muleta caiu. E pensa que ele ajudou? Não, ele ficou só olhando, né? Ele queria ver como é que eu ia me virar para fazer aquilo. E tudo aquilo era uma avaliação que ele estava fazendo. E ela, mas rapaz, eu digo, é assim mesmo. Me desci e tal. E o último foi com a psicóloga. E quando cheguei lá, ela disse assim, olha, o senhor vai ter que ter paciência, sente aí e conte sua história. Eu contar a história como? Desde o dia que o senhor nasceu até agora. Eu digo, então vai ser muita coisa, viu? A senhora vai aguentar ouvir tudo isso? E é interessante que no final ela, como eu disse para os irmãos, ela até se emocionou diante de alguns fatos que eu narrei ali para ela. E eu tenho um filho, os irmãos conhecem o Felipe, que ele gosta de brincar muito, né? E eu disse, Felipe, a psicóloga ficou até emocionada, ela chorou. Ela disse, então o senhor é muito esperto, vai se aposentar, porque conseguiu emocionar a mulher. Mas são lições de vida, irmãos, que muitas vezes vêm ao nosso coração, e essas dificuldades é para que nós possamos crescer diante da presença de Deus. E Deus vai nos ensinando. Ressentimento, guardar, não. Claro que nós não nos esquecemos das coisas ruins que acontecem, porque para esquecer só se você tivesse o mal de Alzheimer, ou então alguém apagasse a sua mente, não. Mas aquilo já não lhe incomoda mais, porque o sangue de Jesus nos purificou, nos lavou de todo o pecado. Então aprenda isso. Aquilo que é de ruim, aquilo que é de ressentimento, aquilo que muitas vezes traz prejuízo para o teu coração, perdoe o outro, perdoe a você mesmo, deixe de lado. O nosso Deus é que é o justo juiz, Ele é que toma as providências, cabe a Ele saber a maneira certa de trabalhar na minha vida, na vida do outro, e você vai ver o nome de Deus sendo glorificado através da tua vida. Não coloque esse coração muitas vezes como esse que está à beira do caminho, pedregoso, rochoso, duro. Deixe a semente do Senhor e a palavra de Deus frutificar no teu viver. Amém? Agora, irmãos, o segundo solo está aí no versículo 6 desse capítulo. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Este é o segundo solo. Da mesma maneira que o solo endurecido representa uma mente fechada, o solo rochoso, ele representa uma mente distraída. E algumas vezes nós ouvimos a voz de Deus, até sentimos, nos emocionamos por ser tocado por Deus, mas parece que esquecemos.
E não podemos ser assim. Não podemos deixar a nossa mente distraída, mas temos que estar atento para ouvir a voz do Senhor. Uma certa vez, eu já falei aqui, um pregador chegou numa igreja e começou pregando a mensagem. Ele pregou a primeira vez, todo mundo gostou, foi uma bênção. Na segunda vez ele pregou a mesma mensagem, os irmãos já ficaram um pouco desconfiados, né? Depois, lá pela terceira ou quarta vez, já acabando o mês, ninguém aguentava mais. Um teve coragem e foi lá e disse assim: ô pastor, o senhor não tem outra mensagem não, só tem essa? Ele disse: eu tenho outra, mas só vou pregar ela quando vocês começarem a obedecer a primeira. Porque o pessoal era pronto, gostava de ouvir, mas não gostava de praticar. Queridos, temos que estar atento à voz de Deus. Temos que estar atento à palavra de Deus. E quando eu falo estar atento, é obedecer aquilo que a palavra de Deus, ela fala ao nosso coração. E quando nós fazemos isso, nós vemos essa palavra se tornando bênção em nossas vidas. Nós vemos que a nossa vida ela vai mudando, nós vamos sendo orientados por ela, e a partir daí você começa a encontrar agora um norte para seguir, porque a vontade de Deus ela passa a ser uma realidade no teu viver. Não é como aquela pedra rochosa que a semente é lançada, ela nasce, mas depois ela morre, não. Mas ela vai frutificando e você vai passando além. Outros que vão percebendo o que Cristo tem feito no teu viver, vão glorificando a Deus, e através do teu testemunho, através da tua vida, muitos se convertem, muitos ouvem a palavra de Deus, são edificados. Não só aqueles que estão distantes, mas aqueles que estão ao seu redor, os seus familiares, os seus amigos, aqueles que fazem parte do seu laço de amizade, porque isso é importante, estar atento para o que Deus tem falado ao nosso coração. O terceiro caminho, ele está no versículo de número 7. Vamos ler aí. Os irmãos podem ler em alto e bom som. O que é que diz? O outro caiu em meio aos espinhos e foram sufocados. Queridos, isso representa as preocupações que muitas vezes nós temos em nossas vidas, que sufocam o nosso caminhar com Deus, o nosso serviço a Deus, a nossa devocional com Deus. Se eu perguntasse para algum irmão aqui tem alguém que não tem nenhuma preocupação? Claro que não, né? A partir do momento que você nasce, quando eu tinha meus filhos que ainda eram bebê pequeno, criança, né? Às vezes eu olhava para ele e dizia: mas que coisa linda, né? Agora não tem preocupação nenhuma, né? É só comer, dormir. Mas à medida que vai crescendo a coisa, vai mudando. As preocupações, a ansiedade, ela vem chegando. Esse terceiro solo representa uma mente preocupada. A semente cresce, mas ela é sufocada. E esses espinhos representam as preocupações que podem desviar você de ouvir Deus falar. E quais são essas preocupações? Pode ser a riqueza. Muito dinheiro também traz preocupação. É verdade ou não é? É verdade. Quantos exemplos eu já vi pela televisão de pessoas que ficaram ricas de um dia para a noite, né? O camarada ganhou lá um negócio e agora estou rico. Na outra semana passa a notícia: mataram ele porque levaram o dinheiro. Eu digo, era melhor que ele tivesse continuado pobre, né? Pelo menos seria um pobre vivo. Agora um rico morto. Não adiantou nada. A Bíblia diz que onde está o coração do homem, onde está o tesouro do homem, aí está o quê? O seu coração. Aquele que coloca o seu coração nas riquezas vai ser sufocado
e não vai conseguir ouvir a voz do Senhor. É como aquela frase que já ouvi várias vezes. Tem gente, o ser humano muitas vezes faz isso, né? Ele trabalha muito para ganhar dinheiro, né? E depois ele perde a sua saúde e a partir daí tudo vai embora. A nossa maior riqueza e o nosso maior valor está depositado no Senhor Jesus Cristo. É para Ele que devemos olhar. É o autor e consumador da nossa fé. Outro espinho que muitas vezes tem sufocado a nossa vida são os prazeres. E não há nada de errado com eles, não. Deus quer que nós aproveitemos nossas vidas, mas precisamos estar atentos para não nos envolvermos somente nisso, a tal ponto de esquecer de Deus. É bom viver a vida, é bom contemplar a natureza, é bom estar diante de tudo aquilo que Deus oferece para que nós possamos viver. Mas nunca esqueça que devemos buscar a Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso que devemos fazer. Meus queridos, eu não sei o que é que tem distraído a tua vida hoje. Eu não sei qual tem sido o espinho que tem afastado o teu caminhar com Deus. Mas qualquer coisa que tire a sua atenção ou distraia você de fazer a vontade de Deus, ele deve ser deixado de lado. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Amém? Vamos para o último solo. Versículo 8. Outro afinal caiu em terra boa, nasceu, produziu fruto, 100 por 1. Dizendo essas coisas, ele clamava: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando ao teu coração. Ouça aquilo que o Espírito está falando. E que terra boa é essa? É aquele que está pronto para cooperar com o que Deus fala. É aquele que está pronto para cooperar com a obra de Deus. É o coração disponível, é disponibilidade. Marcos 1, 32, 34, você depois pode ler. É aquele que tem disposição. Lá João 5,30, eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa, como ouço assim e julgo, é o meu juízo, é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus tinha essa disponibilidade, essa disposição para fazer a obra do Senhor. E por fim, é aquele coração humilde, que busca a humildade diante desse Deus Todo-Poderoso. E esta é uma virtude divina. A Bíblia diz lá no Salmo 138, versículo 6, ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas o soberbo Ele conhece de longe. Queridos, com certeza cada um de nós que estamos hoje aqui servindo ao Senhor, somos essa terra boa em que a semente foi plantada no nosso coração. Se nós estamos aqui é porque temos disponibilidade para servir a esse Deus Todo-Poderoso. Meu amigo, você que está nos ouvindo através dessa transmissão, se você tem um coração muito endurecido para ouvir a voz de Deus, se você ainda está distraído e não consegue ouvir a voz de Deus, se você tem se preocupado com tantas coisas e não tem tempo para ouvir a Deus, ou será que você está pronto para cooperar com o que Deus fala ou com o que Deus disser? Faça isso. Seja praticante da palavra de Deus. Busque a esse Senhor constantemente
e a alegria do Senhor será perene em tua vida. Amém? Deus abençoe os amados. Vamos nos colocar em pé, vamos estar orando, e logo após a oração, nós vamos convidar o nosso irmão, o pastor Enoque, e ele vai nos conduzir na celebração da ceia do Senhor. Queremos aproveitar também para convidar os oficiais que estão presentes aqui para o auxílio nesse momento. Vamos orar ao Senhor e logo em seguida a oração, o pastor Enoque estará nos conduzindo na ministração da ceia. Deus, queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra que hoje foi anunciada aos teus filhos. Te louvamos porque tu és um Deus poderoso, tu és um Deus que conduz, Senhor, a nossa vida e a nossa existência. Que possamos sempre estar atentos à tua voz, que possamos sempre ouvir, Senhor, o teu falar, para a honra e a glória do teu nome, para estar fazendo conforme o teu querer. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar. Pedir só que afaste aqui o... Sentados, porém reverentes, abramos nossas Bíblias. Mateus capítulo 26. Verso 26 ao 30. Mateus 26, 26 ao 30. Verso 26 de Mateus 26 diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Palavra do nosso Deus. Nós estamos hoje diante da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, para tomarmos a ceia do Senhor. E sabemos que estamos em obediência à palavra de Deus. Isso é uma ordenança que o Senhor deixou, uma das ordenanças, para a igreja ficar fazendo, realizando até que o Senhor volte. Todos são convidados, você que é membro de uma igreja reconhecidamente evangélica, para participar da ceia do Senhor. Todos os membros da igreja, em comunhão com o Senhor, em comunhão com o pastor, é convidado a participar do Senhor. A Bíblia recomenda que todos aqueles que vão participar da ceia do Senhor, examine-se, pois, a si mesmo, e coma o pão e beba do cálice, diz a palavra do Senhor. Então, quem tem que examinar não é o pastor que tem que examinar os irmãos, nem uns aos outros. Cabe a nós fazermos esse exame. É bíblico, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de si, olhe para si, porque a tendência nossa é olhar para o irmão, aquele irmão ali está meio assim, está meio assado, não está assim na fé, está mais ou menos. Então, é a gente fazer um juízo daquele irmão, mas a Bíblia está dizendo que faça juízo de você mesmo, examine-se a você mesmo, olhe para você mesmo. Depois de você olhar para você, ver se você está realmente apto para participar da mesa do Senhor, participe. E se não tiver, pastor, esse exame é para isso, para você se colocar diante de Deus, pedindo perdão a Deus pelos pecados, corrigir alguma falha, e a partir daquele momento voltar a ter comunhão com o Senhor. O que muitos fazem
examina a si mesmo, encontra o problema e vai embora, não ceia. Está em desobediência. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Então, se examinou, encontrou algum problema, resolva o problema e participe da mesa do Senhor. Fiquemos de pé neste momento. Vamos estar orando, consagrando esses elementos ao Senhor, sabendo, irmãos, que aqui Jesus ele estava perto da sua crucificação. Era a última ceia ali com os discípulos. E era um momento de muita expectativa. Um momento muito difícil na vida de Jesus. Mas ele tinha que passar por tudo aquilo que ele passou, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. O presbítero Cabral vai estar orando, consagrando estes elementos ao Senhor. Pensei que tinha sido arrebatado, presbítero Cabral, mas ele está ali, graças a Deus. Vai estar orando, consagrando esses elementos. Os irmãos estejam cientes de que o pão e o suco de uva, mesmo após a oração que vai ser feita agora, sendo consagrado, continua sendo pão, continua sendo suco de uva, não tem nenhum poder em si. O poder vem de Deus sobre aqueles que estão em obediência à sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus santo, Deus de eternidade, graças te dou, Deus, por esse momento na tua mesa, Deus. Está aqui os alimentos, Senhor Jesus, que consagramos em teu nome, Senhor Deus, para que a tua igreja possa fazer aquilo que o Senhor determinou, Pai, em memória do teu sacrifício, Senhor Jesus. Como já foi falado aqui, não deixarão de ser alimentos, Senhor Jesus, mas o significado que trará para a vida da tua igreja, Senhor Deus, esse pode mudar algo que possa estar não de acordo com a tua palavra, Senhor Jesus. Mas estamos aqui para tentar fazer a tua vontade, para que a cada dia a gente venha, Senhor Jesus, obedecer a tua palavra, Senhor Deus. E é com a tua soberania, Senhor Jesus, e o teu controle que nós agradecemos por esse momento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos fazer um momento ainda um momento de oração. Cada um silenciosamente nesta oração, examinando a si mesmo, colocando-se diante do Senhor. Então vamos passar 1 minuto de oração. Cada um olhe para si, examine a si mesmo. E logo após essa oração silenciosa, o pastor Claudinei vai romper o silêncio e vai orar a Deus por nossas vidas, para participarmos da mesa do Senhor. Ore neste momento, você que vai participar, que está aqui nesta noite, para participar da mesa do Senhor. Oremos. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e nesse momento, diante da tua mesa, com o coração contrito, Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Sabemos, Senhor, que somos pecadores, transgressores. Como o salmista, Pai, um dia colocou na tua palavra: olha para os nossos corações, vê se há algum caminho mau, guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos firmes, purifica a nossa vida. Temos certeza, Pai, que o teu sangue, ele tem o poder para purificar todos os pecados. A tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Nesse momento, os teus filhos, os teus servos estão aqui diante do altar, Senhor, confessando, Pai querido, todos os pecados, todas as transgressões, porque Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Deus, eu quero te agradecer por tudo isso,
em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os diáconos para estarem levando os elementos aos irmãos. Vamos cantar o 514 do nosso Salmos e Hinos. Meu pecado resgatado foi na cruz por ti, Senhor. Meu pecado. Cantemos com alegria no coração. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste tu, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim, pois te adora quem te implora, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Vem, inflama, viva chama, bem teu peito, bem sem fim, pois te adora. Quem quer ouvir a igreja? Habita em mim, redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti. Bem bonita a igreja. Bem. Do bem sem fim, pois te adora quem te implora, ó Jesus, habita em mim. Fiquemos de pé, vamos louvar mais uma música. Convido Larissa, vamos estar louvando ao Senhor. Vamos dizer em espírito e em verdade. Te adoramos, ó Senhor. Celebremos ao Senhor nesta noite. Cantemos com alegria no coração. Em espírito, adore ao Senhor. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Louva, igreja. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
flui o amor. Novamente. Espírito, em verdade, Aleluia. te adoramos, te adoramos. Em espírito, Em espírito, em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. meus irmãos, faltou alguém pegar algum dos elementos? Se faltou, levanta a mão. Diz a palavra do Senhor que Jesus tomou o pão, abençoou e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Tomai, comei. Isto é o meu corpo. Reverentemente, irmãos, tomamos o corpo de Cristo. Senhor Deus, a honra, a glória e o louvor sejam dadas a Ti, Senhor. Nós não somos merecedores deste sacrifício da cruz do Calvário, Pai. Nós somos pecadores indignos, mas nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, porque como ouvimos aqui de manhã, em Ti encontramos perdão, misericórdia e redenção, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor fez tudo por nós, tomou nossas vidas, nos libertou, nos transformou, e nós somos hoje criaturas novas do Senhor, e em obediência estamos aqui, ó Deus, para te dizer muito obrigado, Senhor. Obrigado pela redenção, obrigado pela paz que temos com o Senhor, por causa do sacrifício da cruz do Calvário. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e nós estamos aqui esta noite, ó Pai, celebrando ao Senhor, glorificando o Teu nome, te bendizendo, Pai, dizendo muito obrigado pelo sacrifício da cruz do Calvário, porque o Senhor se fez pecado por nós, tomou os nossos pecados. Nós estamos aqui celebrando. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo sacrifício da cruz. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Vamos continuar louvando ao Senhor, enquanto eu distribuo os elementos aqui. Cadê os tocadores? Foi arrebatado não, né? Não pode ser arrebatado, ficou um bocado de gente.
que tudo. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Cante ao Senhor. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Então, reverentemente, tomamos este cálice, cálice que representa o sangue do Cordeiro. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Viva é o Cordeiro de Deus que foi morto por amor de nós. Derramou seu sangue remidor. Sangue que fez toda a diferença para salvar a muitos, os eleitos, separados, escolhidos do Senhor. Aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pelo teu sangue remidor que nos trouxe de volta a termos comunhão e paz com o Senhor. Estávamos em inimizades contra o Senhor, mas a palavra do Senhor diz que agora, uma vez justificados, nós temos paz com Deus porque nós fomos perdoados e estamos novamente em comunhão com o Senhor. Obrigado, Deus, pelo sacrifício da cruz do Calvário, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado em favor de muitos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a marca do sangue do Cordeiro. Celebramos e bendizemos ao Senhor. Muito obrigado. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Os oficiais podem também sentar. As considerações finais com o pastor Claudinei. Queridos, louvamos a Deus pela sua presença hoje aqui na casa de oração. Muito feliz com a família da nossa irmã Severina, né? E hoje está quase todo mundo, né? Só faltou Severino. Mas a gente fica muito feliz com a Dilma, seu esposo, o Tiago. Eu estava dizendo para o Tiago, ou ele cresceu ou eu diminuí, viu? Porque quando eu olho para ele, parece que ele está mais alto, né? Louva a Deus pela vida da nossa irmã Miriam, sua filha, que está hoje aqui, nossa irmã Sônia, todos que estão, César, né, que é o nosso vizinho ali, que mora mais perto, quer dizer, o mais perto acho que é Josafá, viu? Josafá é o mais próximo ainda, né? Louva a Deus pela vida de Maria, Tamires, que Deus continue abençoando nosso irmão Geraldo, que teve pela manhã, né? E nós estamos fazendo sempre isso, né? Alguns irmãos estão vindo pela manhã participar da ceia, e outros estão vindo à noite. E enquanto não voltar, porque a gente voltou, mas não estamos com aquela normalidade que tínhamos antes, né? Por enquanto nós estamos obedecendo essas regras. Então, que Deus continue abençoando os irmãos. Fico feliz com a presença da nossa irmã Antônia. Nós sabemos da dificuldade que a amada irmã está enfrentando, né? Juntamente com a sua família, os problemas, as dificuldades, que os amados estejam orando. Cabral falou também que parece que foi o sobrinho de Tati, né? Que fez uma cirurgia, né? Possamos estar orando. Hoje pela manhã o nosso irmão Miguel, ele foi
socorrido. Eu tive dando a notícia para os irmãos pela manhã, mas até o momento de eu vir para a igreja, eu ainda não tinha tido um retorno da nossa irmã Vera, de como é que ficou, se ele ficou internado ou não. A Joyce, agora à tarde, parece que tinha ido para lá, para fazer o acompanhamento, e ela disse que, acho que um lado do rosto como se estivesse paralisado, né? Ela está até com dificuldade para beber água, engolir algum alimento. Então, se ele tiver com essa dificuldade, eu acredito que ele precisou ficar internado, né? Mas assim que tiver notícia, ou a gente coloca para os irmãos, ou eu acredito que a própria irmã Vera depois estará repassando alguma notícia para a gente. Então, o que nós podemos fazer, por enquanto, é continuar orando, né? Orando por todos esses que estão passando por essas dificuldades, né? Então, continue orando. Terça-feira vamos ter o nosso culto de oração aqui à tarde, quinta, estudo bíblico, e no próximo domingo, os 2 cultos pela manhã, o primeiro às 9 horas, que é o horário da escola bíblica dominical, e o segundo à noite, o nosso culto solene, também o culto das primícias, onde os amados poderão trazer alimento não perecível para ajudar na cesta básica e a gente atender os irmãos necessitados. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos estar orando, recebendo a bênção e nos despedindo na paz do Senhor. Deus, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que aqui foi realizado. O culto racional, o qual entregamos a ti como oferta viva, santa e agradável. Agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, continua dando-nos uma semana abençoadora. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.